Eu quero continuar hoje falando com vocês sobre as chaves do reino. Quando nós saímos de férias, nós ministramos aqui alguns domingos sobre as chaves do reino. O pastor Júlio falou aqui sobre as 4 chaves de José. O João falou sobre o que eu acredito também que é uma chave, o relacionamento com o Espírito Santo. Mas hoje eu quero continuar com você. Nós estamos trabalhando, está a todo vapor, um manual que nós vamos fazer 21 dias com as chaves do reino. O Senhor tem mostrado várias chaves que abrem portas e que fecham portas, e nós estamos trabalhando nisso. Eu já queria chegar aqui hoje com material pronto, mas não foi possível, não porque não tem coisa, mas é porque tem muita coisa e eu preciso organizar. Mas nos próximos meses aí a gente vai liberar e vai ser 21 dias. Você vai receber um manual que vão ter 21 lições, 21 chaves para você acionar e ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Mas esse mês de férias, como eu disse, foi atípico. A gente não ficou alheio às coisas de Deus. E principalmente sobre essas questões das chaves do reino. O Senhor ministrou muita coisa e está ministrando muita coisa conosco. E nós vamos usar alguns domingos para compartilhar com você. E eu acredito que hoje, nesse dia que a gente se lembra da festa de Purim, uma festa que fala de mudança de sorte, uma mudança de maldição para bênção, de morte para vida. Eu acredito que calha muito bem nós falarmos sobre as chaves do reino. Então eu quero que você abra aí Mateus capítulo de número 16, verso de número 19, que é o texto base dessa ministração que nós estamos fazendo. Mateus capítulo de número 16, verso de número 19. Se você não tem Bíblia, está aí no telão. Essa versão diz assim: e darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Como eu disse, esse versículo Deus me deu no dia 2 de janeiro desse ano, quando eu entrei para o quarto para perguntar para Ele por que certas coisas não estavam acontecendo na minha vida e na vida da igreja. Mas eu não perguntei só o porquê algumas coisas não estavam acontecendo, mas eu perguntei também por que algumas coisas estavam acontecendo. E aí, depois de um bom tempo orando, o Senhor me deu esse versículo, e de lá para cá, Ele tem me aberto o coração para entender essa questão de que muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida têm a ver com as chaves do reino, e muitas coisas que não estão acontecendo também têm a ver com as chaves do reino. Agora, queridos, eu fiz aí uma apresentaçãozinha. Se você gosta de anotar, vai ficar mais fácil. Depois a gente pode colocar nos grupos de WhatsApp, para você também ter isso aí, para você orar em cima. Não é só para você ter um conhecimento, mas também para você orar, para você buscar, para que o Senhor também te traga revelação. Amém? Pode passar o primeiro. Então nós vamos ver aí as chaves do reino. O que as chaves representam? Chaves representam autoridade. Diga, autoridade. Propriedade. Acesso. Proibição. Solução e responsabilidade. Pelo menos são essas coisas que o Espírito Santo tem ministrado comigo. Que as chaves representam autoridade,
representam propriedade, representam acesso ou proibição, mas também representam solução e representam responsabilidade. Você tem a chave da sua casa, sim ou não? Então, a chave da sua casa diz que você tem propriedade ou autoridade sobre a sua casa. Então, quem tem as chaves tem autoridade ou tem propriedade. Mas a chave também fala de dar acesso ou proibir o acesso. Você saiu da sua casa e você fechou a porta. Você fechou a porta por quê? Porque você não quer que ninguém indesejado tenha acesso. Seja um estranho, seja um gato, um rato, seja um cachorro, seja uma barata. Você fechou a porta porque você não quer que ninguém estranho tenha acesso. E quando você deixa a porta aberta, você está dizendo que você está liberando o acesso. Tudo bem com relação a isso? Mas chaves também falam de solução. Porque imagina que você tem uma porta, que você precisa passar por ela, só que essa porta está fechada. Então, ter a chave é ter a solução para você entrar nessa porta. Eu acho que foi umas 2 segundas-feiras atrás, o pastor Júlio me contou que eles estavam aqui na reunião de oração, orando, e entrou um homem aqui. E aí eles foram ver o que o cara queria, e o cara perguntou se eles tinham uma chave Phillips, porque ele estava com problema no miolo da chave do carro dele. E aí o Júlio me contou e falou, foi bem sugestivo, porque a gente está falando de chaves, e chega alguém que está precisando de uma chave Phillips para dar um jeito no miolo da chave do carro, porque tinha dado problema, e ele não estava conseguindo colocar o carro para funcionar. Então, ter a chave também é solução, porque se você tem uma porta fechada, você pode abrir. Mas às vezes nós temos portas que estão abertas e precisam ser fechadas. Então quem tem a chave pode fechar a porta. Tudo bem? Eu estou fazendo uma recapitulação de tudo aquilo que a gente falou. Mas chaves também falam de responsabilidades. E nós falamos aqui que a Bíblia apresenta 2 situações. Apresenta Jesus dizendo assim, eu vou te dar as chaves, mas em outros lugares, Jesus diz assim, eis que eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Então nós já falamos aqui que, às vezes, Deus vai nos dar as chaves, mas às vezes é Ele quem vai abrir a porta. Quando Ele te dá a chave, a responsabilidade de abrir ou fechar a porta é sua. Mas quando ele abre a porta e a chave continua na mão dele, é ele quem abre e é ele quem fecha. E eu sei que talvez você ficou assustado, porque eu desafiei a você a testemunhar também quando Deus fecha portas. Porque a gente acostumou a testemunhar quando Deus abre. Só que quando ele abre, ele diz, eu sou aquele que abro e ninguém fecha, mas também que fecho e ninguém abre. Então, quando Deus abrir uma porta para você, testemunhe. Mas quando Ele fechar, também testemunhe, porque também é bênção. Então, quando Ele retém a chave com Ele, a responsabilidade é dele. Mas quando Ele te dá a chave, a responsabilidade daquela porta é sua. E nós falamos que tem muito a ver com maturidade. Quando Deus te dá a chave, Ele está querendo testar a sua maturidade, para ver se você pode receber mais chaves. E se você não mostrar maturidade, você não receberá mais chaves e ainda é perigoso ele pegar a chave que está na sua mão. O Diego tem 2 crianças pequenas.
Ele tem carro. Se ele pegar a chave do carro dele e dar na mão dos filhos dele, eu tenho toda certeza que a chave vai virar ou um brinquedo ou uma arma na mão dos filhos dele. Porque os filhos dele ainda não têm maturidade para entender assim, a chave do carro, então o pai quer que eu dirijo. Então, chave na mão de criança, ou vira brinquedo ou vira arma. Então, eu sei que se o Diego der a chave para os filhos dele, ele vai ter que ficar de olho. E se ele perceber que um está querendo furar os olhos do outro com a chave, ele vai ter que tomar. E assim também é no reino de Deus. Às vezes, o Senhor vai dar chaves nas nossas mãos, e se nós não formos maduros, Ele vai tomar essas chaves. E às vezes Ele não vai te dar a chave, porque Ele ainda não vê maturidade em você. Então Ele vai dizer para você, deixa que eu vou abrir a porta. Porque a hora que precisar fechar, eu fecho. Obrigado pelos 15, glória a Deus. Eu sei que choca, irmãos. Eu preguei isso em algumas igrejas nessas férias. Vocês precisavam ver a cara do povo. Tinha gente que estava quase convulsionando, de tão chocado que as pessoas ficam. Porque são coisas que a gente não pensa, mas que estão inseridas na palavra de Deus. Jesus disse para Pedro, Pedro, eu vou te dar as chaves. Eu vou te dar responsabilidade. Eu vou te dar autoridade. Eu vou te dar propriedade. Eu vou te dar soluções do reino dos céus para problemas aqui na terra. Deixa eu te dar uma boa notícia. Para cada problema seu na terra, Deus tem uma chave. Para cada problema nosso aqui na terra, Deus tem uma chave que abre portas ou que fecha portas. Porque às vezes o nosso problema não são portas fechadas, o nosso problema são portas abertas. Vou repetir. Às vezes o nosso problema não são portas fechadas, às vezes o nosso problema são portas abertas. Eu ministrei numa igreja e Deus falou para mim assim, chama as pessoas para elas fecharem muitas portas na vida delas. Porque Ele falou para mim, falou, às vezes o problema de vocês é que vocês têm portas abertas na vida de vocês, que deveriam estar fechadas. E aí eu quero te perguntar, será que nas nossas vidas não tem portas abertas que deveriam estar fechadas? Irmãos, daqui a pouco o culto vai acabar e você vai embora. Alguns irmãos vão ficar aqui e vão fechar essa casa. E por que nós vamos fechar? Porque nós estamos, em outras palavras, dizendo assim, nós estamos proibindo o acesso de todo aquele que não for bem-vindo aqui. Então, existe um nível de chave que é para fechar portas, para proibir acessos. E eu tenho certeza que existem coisas tendo acesso às nossas vidas, às nossas casas, que nós deveríamos proibir esse acesso. Agora, passa para mim mais um. Acho que eu já adiantei metade. Vamos olhar esses dois textos. Efésios 4:7. Deixa eu ver, Efésios 4:7. Não é esse não. Eu marquei errado aí. Efésios. É o texto que fala, não deis lugar ao diabo. Se alguém achar aí.
Efésios 4, 27. Comeu 2 ali. O que está escrito aí? Não deem lugar ao diabo. Pergunta: quem pode dar lugar ao diabo? Alguém disse aí a palavra-chave. Eu. Paulo está dizendo o seguinte: olha, tem um diabo aí. E de quem é a responsabilidade de fechar a porta para ele não ter acesso? Diga assim: minha. Olha para o seu irmão e diga assim: é sua. Paulo não diz assim: ore para que o diabo não tenha acesso na vida de vocês. Ele diz assim: é você que não deve dar lugar ao diabo. Ou seja, você tem uma chave que fecha o acesso do diabo à sua vida. Então, se o diabo está deitando e rolando na minha vida e na minha casa, a culpa não é de Deus. A culpa é de quem tem a... E eu tenho uma boa notícia para dar para você. A chave da sua vida está na sua mão. Você é responsável pela sua vida. Paulo disse: não deem lugar ao diabo. Ou seja, vamos usar aqui essa nossa pregação. Se o diabo está tendo acesso, feche a porta pela qual ele está tendo acesso. É simples. Ele não disse, vai clamar a Deus. Ele não disse, peça para o pastor. Ele disse, não dê lugar ao diabo. A responsabilidade é de vocês. A responsabilidade é de cada crente. Vamos ler mais um versículo. Agora eu acho que é Tiago. Agora eu não comi o 2, não. Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, e Deus vai resistir ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Quem tem que resistir ao diabo? Você tem que se submeter a Deus. E aí vamos trazer para a nossa pregação. Quando você se submete à autoridade de Deus, Deus te dá uma chave para que você resista ao diabo. Então, se o diabo está te atacando, você vai se submeter a Deus. E Deus vai falar para você, tem essas portas abertas. Só que Ele não vai fechar para você. É você que vai ter que pegar a chave e fechar. E quando você fechar, o diabo vai dar com a cara na porta. Mas se você não fechar, o diabo vai entrar e vai sair tranquilamente. E não adianta você reclamar da igreja, não adianta você reclamar do pastor, porque numa linguagem bem de pancada, o problema é seu. Porque a chave é sua. Alguém daqui já teve aquela experiência de sair, esquecer a janela aberta num dia que deu uma baita de uma chuva, e quando você chegou, estava cheio de água, o quarto, a sala, a cozinha? Quem daqui já teve essa experiência? Vou usar Davis. Davis, você esqueceu? Esqueceu? A culpa foi minha? De quem foi a culpa? Do marido? Eita! A Davis levantou a mão para acusar o marido. Então a culpa foi do Linaldo. A Davis escapou pela tangente. Mas, usando o exemplo da Davis, a culpa foi de quem tem autoridade na casa. Agora, querido,
se você deixa a porta da sua casa aberta, você pode culpar o outro que não tem a chave, por você ter deixado a porta aberta? Quem daqui deixou uma porta aberta e quando viu, tinha entrado um gato, um cachorro, um rato, alguma coisa assim? Aí, ó. Agora você pode culpar os outros? Eu lembro que um ano a gente passou as férias num condomínio aqui em Bertioga e era de casa. E à noite, a porta da sala era uma porta de vidro. E nós estávamos lá na sala, sentados assistindo televisão, daqui a pouco eu escutei batendo na porta. Quando eu olho para a porta de vidro, tinha um saruê em pé assim, ó, batendo, querendo entrar. E a Neide falou, meu Deus, arrepiou tudo. E aí eu descobri que aquele condomínio era lotado de saruê. E aí o que a gente tinha que fazer? Durante o dia, tranquilo, mas à noite, todas as portas e janelas tinham que estar fechadas, se a gente não queria um intruso na casa. Agora, qual era o problema? A casa deveria ter uns 10 quartos. Se um intruso entrasse, a gente ia ter grande problema para tirar para fora. Agora o problema era, quando eu vi aquele saruê na porta, o pensamento que veio era, será que já entrou algum? E na madrugada o medo de ter algum saruê lá dentro, que era uma baita de uma casa. Então, ia anoitecendo, a gente tinha que ir mantendo as portas fechadas. Quantos crentes ainda estão aqui? Nós lemos só 2 versículos. Deus dizendo, resista ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Ou seja, repito, se o diabo está tendo acesso à sua casa e à sua vida, feche a porta. A responsabilidade é sua. Você podia ter dado um aleluia. Não é gostoso ouvir essas coisas, né? Porque a gente sempre está terceirizando. A gente está sempre colocando a culpa no outro. A gente está sempre jogando a responsabilidade para o outro. Mas se a chave está na sua mão, querido, a responsabilidade é sua. Eu sou responsável pela minha casa. Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável por cada área que Deus me deu a chave. Eu não posso culpar quem não tem a chave. Imagina lá a sua casa, tem 10 pessoas que entram e saem, mas só uma tem a chave. Quem tem a responsabilidade de abrir e fechar é quem tem a chave. E quem tem a chave não pode culpar o outro, ainda que ele seja da casa, ele não pode culpar o outro por uma porta que ficou aberta. Ele não pode. Agora, quanto mais maduro você for, mais responsabilidade você vai ter. Lá em casa, eu, a Neide e a Melissa, a gente já esqueceu a porta aberta, só sem fechar. Por quê? Prédio, a Neide esqueceu a chave do lado de fora. Agora, como é prédio, você fica tão assim, que às vezes você dá essas vaciladas. Então, é comum, antes de dormir, ou eu ou a Neide, a gente vai lá e dá uma conferida. E quantas vezes eu fui lá, peguei na maçaneta e a porta abriu? Ou seja, a gente entrou, só encostou e não fechou. Mas eu não posso cobrar da Melissa essa responsabilidade. Primeiro sou eu, como o homem da casa. Eu tenho a responsabilidade de proteger a minha família, então eu não posso nem cobrar da Neide. Sou eu que tenho que assumir essa responsabilidade de ver se a porta está fechada, se a chave não está largada do lado de fora. Vocês estão entendendo? Então, chaves, se Deus te deu uma chave, Ele está dizendo para você, eu estou te dando a responsabilidade.
Mas essa semana, Deus também falou uma outra coisa comigo que eu quero compartilhar com você. Porque a chave, ela fala de responsabilidade, mas ela também fala de controle. Quem tem a chave tem o controle. Agora vamos lá. Quantos de vocês têm carro aqui? Quem tem carro? Você tem a chave do seu carro, sim ou não? É o seu carro que define quando ele vai ligar ou quando ele vai desligar? A não ser que seu carro tiver com problema. Se o seu carro estiver ligando sozinho, ele deve ter algum poltergeist. Aí você fala que a gente vai lá expulsar algum demônio, né? Se ele estiver desligando sozinho, deve ter algum problema. Mas o normal é você com a chave controlar, ligar ou desligar. E aí o Espírito Santo falou comigo o seguinte, falou: Márcio, quando eu dou uma chave para vocês, em determinado assunto ou determinada porta, eu quero que vocês assumam o controle. Passa para mim, deixa eu ver se eu já cheguei nessa. Pode deixar aí. Irmãos, e aqui a gente precisa falar sobre um aspecto também. Existe um tipo de oração que Deus quer que a gente faça nesse tempo. E que tipo de oração é essa? É a oração de autoridade, aonde você fecha ou abre, onde você permite ou você proíbe. Existem portas abertas que nós devemos fechar e existem portas fechadas que nós devemos abrir. Segura isso. Pula mais um. Eu já disse isso, que as chaves representam soluções para os problemas na terra. Pode pular mais um. Se uma porta está aberta ou fechada, devo perguntar: qual é a chave que abre ou fecha a porta? Vocês estão aqui ainda? Pula mais um. Quando o Senhor te dá uma chave, Ele quer que você assuma o controle. Vamos lá. Quem está no controle do seu carro? Diga assim: eu, porque eu tenho a chave. Irmãos, agora estão se trabalhando em carros autônomos. Carros que, de certa forma, têm o controle. Só que tem um problema. Esses carros estão matando um monte de gente. O Google está trabalhando num carro autônomo, a Tesla, e esses carros já atropelaram pessoas, porque são carros que não têm volante. São carros que você só coloca lá onde você quer ir e ele assume o controle. Agora, não sei se você já prestou atenção, o volante que tem no seu carro é para você estar no controle da direção. E a chave que você tem é para você estar no controle de ligar ou desligar. Então, quem tem a chave tem o controle. E o Espírito Santo falou para mim que muitos dos problemas que a gente tem enfrentado é porque nós não estamos no controle dessas situações. E Ele quer nos dar chaves para que nós assumamos o controle. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão. Só levanta a mão no espírito. Você é bem crente, então você vai levantar a mão no espírito. Quantos de nós aqui estamos com problemas financeiros? Pergunta. Se você está com problema financeiro, quem está no controle das suas finanças? O dinheiro. Porque é o dinheiro que vai controlar o que você faz ou deixa de fazer. Então, financeiramente, você não está no controle. Agora, se eu disser para você que Deus quer dar uma chave para você assumir o controle da sua vida financeira,
Você está passando problemas emocionais. Quem está no controle da sua vida? Suas emoções. E se eu disser que Deus quer te dar uma chave para você assumir o controle da sua emoção? Se você está doente, quem está no controle da sua vida? A doença. E se eu disser que Deus tem uma chave para nós assumirmos o controle da nossa saúde? Quem tem a chave controla. E Deus quer nos dar chaves para que nós possamos controlar. E aí, a gente volta lá naquele slide. Existe um tipo de oração que eu acredito que nós, como igreja, precisamos crescer, que é a oração de autoridade, que não tem nada a ver com pedir para Deus. Lembra quando eu usei aqui a figura do Joanilson? Quando ele vai embora do culto? E aí você pode se enquadrar. Imagina, acabou o culto, Joanilson vai pegar a família dele para ir embora, está com a chave do carro na mão. Aí a Patrícia chega lá, olha, está o Joanilson na porta. Oh Deus, abre esse carro, Senhor. Meu Pai, abre essa porta. A Patrícia vai ficar olhando para a cara do Joanilson, falando, que ele fumou? Que foi? Amor, não sei como é que a Patrícia chama o Joanilson. Não, eu estou aqui clamando para o Senhor abrir a porta do carro para nós ir embora. Se junta comigo. Ela vai falar, amor, você está com a chave? Tô. Então para de clamar, abre a porta e liga o carro e vamos. Agora, irmãos, quantos de nós estamos com a chave na porta, clamando para Deus abrir? E Deus está olhando do trono e falando assim, alguém ajuda ele lá? Porque ele está com a chave. Eu dei na mão dele, é responsabilidade dele abrir, controlar, dominar, exercer a autoridade que eu dei para ele quando eu dei a chave. Lembra quando Deus disse para Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Em outras palavras, se fosse usar a pregação de hoje, Deus ia dizer para Moisés, Moisés, você está com a chave na mão, por que você está clamando? Abre esse mar e fala para o povo passar por ele. Então tem coisas que nós estamos clamando e Deus está falando, ei, não clame para mim, use a chave que eu te dei. E aí, quando a gente fala de oração de autoridade, é o tipo de oração que eu olho para a porta que precisa ser fechada e eu dou uma ordem para aquela porta se fechar. Ou eu olho para uma porta e sei que essa porta precisa se abrir, e eu digo para essa porta, a porta se abre. Não tem nada a ver com eu clamar a Deus, tem a ver com eu entendi que Deus me deu a chave, eu entendi que Deus me deu a autoridade, e eu entendi que eu preciso usar a chave. Vocês estão aqui ainda? Quem de você vai chegar em casa com a chave para entrar na porta e vai ficar na porta de casa? Oh Deus! Oh Senhor! E junta toda a família e fala, vamos jejuar, que essa porta precisa se abrir. Alguém que tivesse um pouco de consciência fala assim, ô amorzinho, pega a chave, abre aí. Fecha aí. Não precisa clamar não. Está com você. Tem coisas que nós não precisamos clamar a Deus, Deus já nos deu a resposta. Deus já nos deu a solução. Ele só está falando para a gente, usa a chave. Se você não tem a chave, você precisa clamar para Ele. Senhor, tem uma porta aqui aberta na minha casa, eu não tenho a chave, eu não sei como fechar, eu preciso do Senhor. Aí Ele vai te dar. Vocês estão aqui ainda? Mas se Ele já te deu a chave, não clame a Ele, use a chave.
Vocês estão entendendo? Ou está difícil? Eu sei que dá um nó na nossa cabeça, irmãos, porque a gente vai entrando num nível de cristianismo que a gente só clama, e aí não vê as coisas acontecendo e fica, mas por que não está acontecendo? Um dos aspectos é, Deus não vai fazer aquilo que Ele deixou você para fazer. Vou usar um exemplo aqui, vamos tentar deixar mais claro. Cara, deixa eu ver aqui, eu tenho que usar um negócio não tão gritante. Você está depressivo, está mal, aí vai assistir filme de terror. Sexta-feira 13, 25ª parte. Vai assistir, né? Às vezes a gente... A quinta onda, Melissa, misericórdia. Isso aí que só minha casa sabe. Você está deprimido, aí vai assistir, igual esses dias a Neide colocou lá, uma série, aí começou e falou, não, vou tirar disso aqui. A mulher com câncer terminal, a família chorando, metade do capítulo só choradeira. Aí depois está lá, Deus, tira a depressão, Senhor, não aguento mais. Fecha a porta, velho. Está deprimido, aí vai, em vez de pôr um louvor também, de festa, aí vai pôr lá, Chitãozinho e Chororó. O dia inteiro ouvindo Chitãozinho e Chororó. E aí chega aqui, na reunião de segunda-feira, irmãos, esteja orando. Eu estou uns pensamentos de morte. E aí, de repente, Deus está falando para você, cara, fecha essa porta. A responsabilidade é sua. É você que define o que vai entrar dentro da sua casa. É você que define o que vai entrar na sua mente. É você que define o que vai entrar no seu coração. É você que define. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você fechar as portas que precisam ser fechadas e abrir as portas que precisam ser abertas. Senhor, abre uma porta para mim ganhar 100 mil reais por mês. E aí eu te pergunto, maratonando Netflix, você acha que Deus vai abrir uma porta para você ganhar 100 mil? E ainda depois fica atribulado. Eu sei que vocês aqui não, mas eu conheço crentes de outras igrejas que tiveram aquela crise de olhar e falar assim, por que que o ímpio prospera? E eu sou o teu servo. E o meu vizinho aqui que nem crê no Senhor está com o carro do ano. A mulher pôs botox. O cachorro está comendo ração de marca. E eu vou desviar. Só que aí você vai ver o cara estudando, se capacitando, correndo atrás. E você? 8 horas da manhã, liga já a série, meia-noite está lá. 550 capítulos num dia. Aí Deus olha do céu e fala assim, desculpa, querido. Essa porta aí você abriu e você está colhendo ela. E aquele outro abriu aquela porta e está colhendo. Porque, queridos, princípio. Você pode dizer, olhando cada área da sua vida, você pode dizer que está no controle? Você olha para a área financeira, você pode dizer assim, não, aqui eu estou no controle. Se eu precisar agora de algum recurso para socorrer um irmão, eu tenho recursos para fazer alguns projetos, eu estou no controle. Agora, se você é daqueles que olha e fala, velho, se tirar R$1, acabou de bagunçar tudo, as suas finanças que estão no controle, você não está no controle daquilo. E de repente Deus vai te dar uma chave para você assumir o controle.
Porque, sabe, irmãos, essa semana eu fiquei refletindo, Deus quer, quando Deus nos dá chaves, Ele quer que a gente esteja no controle de cada área da nossa vida. Na verdade, eu tenho falado para a Neide, às vezes a gente é como um barco à deriva. O vento está batendo para um lado, a gente vai. A onda está batendo para o outro, a gente vai. Eu sei que você é bem espiritual, aí você diz assim, não, é Deus que está no controle da minha vida, mas deixa eu dizer uma coisa para você, existe um aspecto da vida que Deus pega e dá a chave na nossa mão e fala, você está no controle bonitinho. Porque isso traz maturidade. Se você tem filhos pequenos, você sabe, à medida que o seu filho vai amadurecendo, você vai dando para ele o controle da vida dele. Esses dias a Melissa foi para Manaus. E ela, quando ela ganhou a passagem, ela ficou toda empolgada. Meu Deus, vou para Manaus. Aí numa semana antes, eu tive que ir no cartório para fazer uma autorização para que a Daiane pudesse ser a responsável por ela. Aí, quando a gente está com a autorização na mão, ela vira para mim e fala assim, pai, agora está caindo a minha ficha. Vocês não vão estar comigo. Aí eu falei, Ela, meu Deus. Ela queria desistir. Ela falou, pai, eu vou desistir. Pai, eu não vou conseguir. Pai, como é que eu vou ficar longe de vocês? Eu nunca viajei e fiquei distante de vocês. Pai, eu vou estar no avião com medo. E eu não vou conseguir, eu não vou ter sua mão para segurar a mão da mãe. Falei, é verdade. Pai, agora? Agora você vai. Eu falei para ela, Melissa, Deus está te dando a oportunidade para você crescer em maturidade. E nós estamos deixando você ir porque a gente confia que você chegou no momento de galgar esse degrau para você se tornar mais responsável. Ela ficou olhando para mim, falando, ai pai, isso é terrível. Falei, prazer, pai. Porque, queridos, eu falei para ela, falei, Melissa, Deus tem promessas na sua vida. E se Deus abriu essa porta, é porque Ele quer investir em você, para que aquelas promessas futuras possam se cumprir. Então a gente precisa contribuir. Vai. Agora, irmãos, com 15 anos, ela já foi fazer uma viagem de avião. Eu falei, eu fui fazer a minha primeira viagem de avião com 40. Alguns de vocês nunca viajaram. E aí você vai entender que às vezes o seu filho vai viver coisas que você não viveu. E aí eu acredito também que é hora de você ser essa pessoa que alavanca o seu filho, que empurra ele para ele crescer em maturidade. Por quê? Porque vindo a maturidade, você vai poder colocar mais coisas na mão dos seus filhos. E assim também a gente tira para o espiritual, irmãos. Vocês estão aqui? O Pai, o nosso Pai Celestial, vai nos dar chaves, porque Ele quer que a gente tenha o controle. Ele quer que a gente seja responsável. Eu falei, Melissa, você está entrando agora 15 anos, daqui a pouco você vai estar com 16, daqui a pouco vai vir o 20, e ela, não pai, calma. Eu falei, eu estou calmo. Só que você precisa entender que você vai ter que trilhar o caminho da maturidade. E para ser maduro, às vezes a gente vai ter que estar no controle. Porque é fácil, irmãos, ter sempre alguém decidindo por nós. Jovens e adolescentes que estão aqui, é fácil quando o pai decide. Só que chega uma hora que vem a crise. Por quê? Porque chega a hora de tomar decisões. E a nossa maturidade, ela é provada quando a gente tem que tomar decisões. É por isso que vai ter
99% das situações na sua vida que Deus não vai tomar decisão por você. Porque Ele quer te amadurecer. É por isso que vai ter hora que Deus só vai falar igual falou para Israel. Ó, tem a bênção e tem a maldição. Se eu fosse você, escolhia a bênção. Mas você decide. Deus vai dizer para você, ó, tem esse e esse caminho. Aí você, não Deus, mas qual caminho tomar? Ele vai falar, olha, eu estou colocando 2 caminhos. Estou acendendo uma luz aqui, ó. Mas é você que decide. Se você decidir por aqui, a decisão é tua, porque eu coloquei a chave na sua mão. Olha para o seu irmão e fala assim, e aí irmão, quem está no controle da sua vida? Porque irmãos, olha, eu vou falar um negócio aqui, mas tenha maturidade para ouvir. Às vezes esse discurso nosso, de crente, não, Deus está no controle da minha vida, não passa de um discurso de um adolescente, que está jogando a responsabilidade na mão de Deus, para não assumir as responsabilidades da vida, ou seja, deu um BO na minha vida, é Deus que está no controle, irmão. Essa viagem da Melissa, velho, vocês não têm noção o quanto eu ministrei ela. Aproveitei, porque ela viu, irmãos, o quão é bom estar debaixo das asas dos pais. Está no avião, estou com medo, seguro na mão do meu pai e da minha mãe. Chego lá no aeroporto, é meu pai que vai fazer o check-in, é minha mãe que vai cuidar disso, eu estou de boa. Tanto é que da última viagem que a gente fez, quando a gente estava voltando de Manaus, ela esqueceu o celular dela dentro do banheiro do aeroporto. Entrou lá no Biombim e deixou lá o celular em cima da pia. Aí quando a gente volta lá para o portão, ela... Ai, mãe, meu celular, você pegou? A gente falou, nem sabia que você estava com o celular. Ai, acho que eu larguei no banheiro. Sai as duas correndo. A sorte que a faxineira que pegou o celular. Aí viu ela lá, falou, aí entregou. Só que está com a mamãe. Agora e essa que a mamãe não estava? Pai, o que eu faço? Você vai agir assim. Levamos ela até o portão. Falei, daqui em diante, ó, para vocês duas, se virem, responsabilidade é de vocês. Daqui para dentro, papai e mamãe não entra. Papai e mamãe agora vai voltar para pegar o carro e, ó, embora. Olha para o seu irmão e fala assim, crescer dói. Eu estou sentindo que nessa noite Deus vai derramar um monte de chave em cima da gente. Você está aleluia, é? Quero ver na semana, quando Deus chegar e falar assim, então, eu te dei a chave domingo, vamos lá. Seja responsável. Ai, Deus, o que eu faço? Não sei, vai lá. Ai, pai, pega... Não, eu vou até aqui, daqui para lá é você, bonitinho. Ai, Deus, faço medicina, faço não sei o quê. Decide. Como arroz ou como feijão? Decide. Compra o carro X ou o carro Y? Decide. Quem tem a chave tem o controle. Quem tem a chave tem a responsabilidade. Quem tem a chave tem a autoridade. Olha para o seu irmão e fala assim, eu estou vendo um filho maduro, aleluia. Termino dizendo para você,
que você vai fazer essa semana? Essa semana vai ser uma semana para eu e você treinarmos. Eu já estou uma semana treinando, mas agora eu quero introduzir você. Eu e você treinarmos as orações de autoridade. Vocês estão aqui? Então o que você vai fazer toda essa semana? Existem áreas da sua vida que você vai orar, mas você não vai pedir para Deus. Você vai dar uma ordem. Você vai comandar. Você vai declarar. Você vai profetizar. Mas você não vai pedir para Deus fazer. Você vai usar a chave que Ele te deu. Então vamos lá, tem um capeta azucrinando na sua casa. Você vai dormir, aí sente uns arrepios. E parece que o diabo está lá no seu quarto. Em vez de, ai meu Deus, vou mandar mensagem para a irmã fulana. Você vai usar a autoridade que Deus deu e falar, capeta dos infernos, Satanás, demônio, sei lá como você quiser chamar ele. Você vai sair da minha casa agora. Agora, sai. Estão aqui? Ah, eu estou com um problema financeiro. Você vai dizer, recursos venham para minha mão agora. Sabedoria para administrar, venha na minha vida. Ah, eu preciso que essa porta aqui se feche. Tem Deus, você sabe qual porta precisa ser fechada, você vai usar a autoridade. Ah, eu estou deprimido. Usa a autoridade, pega aquele controle e desliga a televisão por uma semana. Muda de canal. Assume o controle do botão do rádio. Assume o controle do computador. Assume o controle. Eu estou no controle. Não as circunstâncias estão no controle. Vocês estão aqui? Essa semana eu só estou fazendo orações de autoridade. Então hoje, de manhã cedo, fui para o quarto, falei, hoje, Deus, o Senhor vai falar naquele culto. Se tiver algum capeta querendo tribular, você já está queimado em nome de Jesus. Anjos de Deus, vocês têm liberdade para operar no nosso meio. O céu vai descer, o céu está aberto sobre o bairro do Boa Vista. As pessoas vão se converter, às centenas, às dezenas e às milhares. E outra oração que eu estou fazendo é: a porta do libertador de Israel do Boa Vista está fechada para todo tipo de doença. E as doenças que estão lá dentro vão saindo tudo. Então eu estou orando por alguns específicos, como a Anne, que está enfrentando aí a guerra contra o câncer, e eu estou declarando, está curada, câncer, você está saindo pela raiz, você já está destruído, a saúde da Anne está forte, está firme, ela está restaurada, está fortalecida. Eu não estou, oh Deus, cura a Anne, oh Deus, não. Eu estou catando lá e orando, falando, câncer, sai daí, seja destruído. Enfermidades, vocês não vão prevalecer no libertador de Israel do Boa Vista. Enfermidades que já estão, sai, pressão, diabetes, Joanete, Joaninha, sei lá o nome das doenças. Sai! Eu fecho a porta para vocês. Mas abro a porta da manifestação das curas, da libertação poderosa, das manifestações angelicais que trazem libertação, cura, manifestações de poder. Estou declarando as portas do libertador de Israel do Boa Vista, está fechada para a escassez e está aberta para a abundância. Bênçãos abundantes, mas as portas da maldição estão fechadas, as portas do inferno estão fechadas, os demônios estão proibidos de agir no nosso meio, de ter livre acesso no nosso meio. Eu estou fechando as portas, eu estou orando e fechando as portas, com as chaves que Deus me deu, a chave de autoridade. E eu quero desafiar você essa semana
ser um leão na sua casa, assumir a posição de autoridade, de pegar as chaves que Deus te deu e fechar a porta, falar: aqui não, Satanás, aqui não, diabo, aqui não, vício, aqui não, pecado, aqui não, doença, e fechar toda a porta que precisa ser fechada. Toda perturbação do inferno que possa estar vindo sobre você, você vai fechar a porta, você vai usar a autoridade que Deus te deu. E as portas precisam ser abertas, declare: portas vão se abrir. Essas portas se abrem. A solução para esse problema está vindo. Aleluia! Vocês entenderam? Essa semana vai ser uma semana para a gente assumir o controle da nossa vida, assumir o controle das nossas casas, assumir o controle das situações que estão ao nosso redor, porque a chave está na minha mão, a chave está na sua mão. Por que eu estou fazendo orações pela igreja? Porque eu sei que existe um nível de autoridade que Deus me deu como líder sobre vocês. Então eu quero te dar uma boa notícia. Pode ser que essa semana portas se abram que você não orou. Aí você vai lembrar: eita, o Márcio deve ter orado e abriu uma porta para mim, aleluia. Mas pode ser que essa semana uma porta se feche que você não pediu para se fechar. Lembre-se, pode ser eu que estou fechando a porta para você lá da minha casa. Porque tem coisas que eu sei que eu tenho que fazer. Assim como as chaves daqui da igreja eu tenho, eu sei que eu também tenho algumas chaves. Então pode ficar tranquilo. Tem coisa que eu estou orando por você, fechando portas e abrindo portas. Então eu estou fechando a porta da doença na sua vida e na sua casa. E nessa casa. E eu estou abrindo a porta da bênção, da alegria, da salvação sobre você, sobre a sua casa, sobre este bairro inteiro. Porque eu sei que Deus nos deu a chave de autoridade sobre este bairro inteiro. Então eu estou fechando porta, estou abrindo porta. E eu quero chamar você a essa semana estar junto, fechando portas e abrindo portas. Amém? Vocês estão aqui ainda? Mas eu quero fazer um apelo nessa noite. Que apelo é esse? Eu acredito que antes de nós termos portas de bênçãos abertas, portas que estão sendo maldição precisam ser fechadas. Sabe por quê? Porque não adianta às vezes Deus abrir portas de bênção se portas de maldição estão fechadas. Do mesmo jeito que a bênção entra, ela sai. Lembra quando Deus diz lá em Ageu que as pessoas colocavam o salário em saco furado? O problema não era que Deus não estava abençoando. O problema é que a bênção estava vindo e estava se esvairindo. Então o que eles tinham que fazer? Costurar o saco. Fechar a porta para reter a bênção. Então eu quero chamar você aqui à frente. Você que entende que tem portas na sua vida, na sua casa, que precisam ser fechadas. Portas que você precisa assumir o controle. Seja vício, seja pecado, seja sentimentos. A gente sabe as portas que estão abertas que deveriam estar fechadas. Cada um de nós sabe, irmãos. Então você que sabe assim, tem claro, fala: cara, eu sei as portas que eu preciso fechar na minha vida, e está decidido a fechar. Porque também não é só saber e também não querer fechar. Então se você é um desses, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Mas vem naquela determinação
de falar: Deus, eu vou fechar essas portas. Aleluia. Às vezes, irmãos, não é só pecado. Porque a gente fala de fechar a porta, aí a gente já pensa em pecado. Às vezes não. Às vezes são sentimentos. Às vezes são atitudes. Cada um de nós sabe as portas que precisam ser fechadas. E aí, esse chamado a vir aqui à frente, é na verdade Deus te chamando a assumir a responsabilidade. De repente você está enfrentando depressão, mas também não sai dos filmes e das séries depressivas. Você precisa fechar essa porta. E é você. Talvez você não saiba como. E aí é a hora que Deus vai te revelar e vai te dar uma chave. E aí quando Ele te der a chave, você usa. Mas às vezes Ele já te deu, você só não está tendo coragem. Porque tem porta que a gente reclama que está aberta, mas a gente gosta que ela esteja aberta. A Neide falou uma coisa aqui. Olha, são coisas simples, irmãos. Se eu estiver assistindo alguma coisa que tem luta, imagina, eu pus lá o UFC. A Neide fica tão tensa, que se brincar, ela morde o sofá. Aí, sabe o que a gente estava falando sobre esse negócio de porta? Eu falei: você não pode assistir isso. Isso mexe no seu emocional. Em mim não afeta nada, mas nela afeta. Então tem coisas que talvez não me afete, mas afete você. Tem portas que para mim podem ficar abertas. Então você não pode olhar e falar: mas o Márcio assiste. Mas o meu marido assiste. Igual eu não tenho problema nenhum. Está lá o cara socando, dando voadora, eu estou bem. Eu olho para o lado, a Neide está... Aí às vezes eu até tiro. Não, nem dá. Ela tem um troço. Isso mexe com as emoções dela. Vocês estão entendendo? Então, é você. Você é responsável. Aleluia. Fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor. Você já detectou a porta? Você já detectou a porta? Você tem a chave? Se você não tem a chave, fale: Senhor, me revela a chave. Me revela a chave. Essa semana, Senhor, me revela a chave. Mas de repente, Deus já te deu a chave. De repente é uma oração que você tem que fazer. De repente é uma ordem que você tem que dar. Pare agora. Cesse agora. Sai agora da minha casa, sai da minha vida, sai da minha família. Então, se você já tem a chave, e essa é uma chave de autoridade, use agora. Declare, abra a sua boca. De repente Deus te deu um versículo para você declarar todos os dias. Esses dias Deus tem me feito orar Efésios 1 e 2 na primeira pessoa. Bendito seja o Deus e Pai que me abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todos os dias, antes de tomar café, antes de fazer qualquer coisa, eu estou declarando isso. É uma chave que Deus me deu. Você precisa usar as chaves que Deus te deu. Todos os dias eu estou lá,
olhando no espelho, olhando para mim e declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, soltura de prisão aos presos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Eu estou usando a chave, porque foi a chave que Ele me deu para ficar firme, para ficar ousado como um leão. Essa semana nós vamos ser leões, nós vamos ser leoas. Nessa semana você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Nessa semana você vai fechar a porta do inferno e ele não vai mais atormentar a sua casa, a sua família. Chega, é você que vai dar um basta essa semana. É você que vai dar um basta para a depressão, para os pensamentos malignos. Eu não sei, querido, são tantas portas que nós precisamos fechar. Aleluia. Aleluia. Aqui, o Alex Naldo falou dele, Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha, você tem que se dominar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que está aí sentado no seu lugar, eu quero que você se coloque de pé. Você que está aqui, vamos orar agora. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Você que está aqui na frente, vai falando com o Senhor. Você que está aí no seu lugar, comece a orar, comece a declarar. Vamos orar agora como igreja reunida. Deus nos deu chave de autoridade. Senhor, nessa hora, como igreja aqui, eu continuo declarando e fechando as portas da enfermidade sobre esta casa. Eu declaro que nessa casa não haverá um só enfermo, nenhuma doença vai resistir. Todo enfermo que entrar por essas portas será curado, porque nós abrimos a porta da cura, nós abrimos a porta da restauração, nós abrimos a porta da salvação. Senhor, nós fechamos toda a porta de entrada de demônios nessa casa, demônios atormentadores, demônios que desviam, demônios que tiram as pessoas da presença e da comunhão. Nós amarramos agora esses demônios e dizemos: sai dessa casa. Nós fechamos todas as portas espirituais que os demônios têm entrado nessa casa, na autoridade do nome de Jesus. E nós liberamos portas abertas para visitações angelicais, manifestações angelicais. Nós declaramos a porta da salvação aberta. Nós declaramos agora sobre a vida da Anne, cura, o câncer sai do corpo da Anne, o corpo da Anne é sarado, curado. Nós arrancamos agora com raiz e tudo esse câncer em nome de Jesus. Nós declaramos: todo enfermo no nosso meio é curado, todo cativo é liberto, toda porta de atormentação na sua vida, nós fechamos agora. Eu fecho as portas dessa casa, eu fecho as portas desta igreja, eu fecho as portas do inferno sobre este lugar, sobre este bairro, e declaro as portas dos céus abertos sobre a sua casa, sobre a sua família, portas de salvação. Declaro salvação, declaro que o seu marido é salvo, seus filhos serão salvos, toda a sua parentela será salva. Comece a orar, comece a declarar, use a autoridade, assuma o controle. Vamos, assuma o controle, comece a chamar os recursos.
Você precisa de pagar dívidas. Chame os recursos. Recursos venham, para que dívidas sejam quitadas. Portas de emprego se abram. Xaramandaralabaxacalamandaia. Reclamanachai.